Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, queridos, nessa parábola que Jesus nos contou, e que nos conta pelo registro de Mateus, do evangelista Mateus, ele usa a figura de uma plantação de trigo na qual existe o joio. E justamente para ensinar sobre a realidade da existência de duas naturezas diferentes nas pessoas que convivem aqui nessa vida terrena, mas que não poderão conviver no reino dos céus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que existem pessoas que têm a natureza de trigo, e na verdade existem outras pessoas que trazem consigo a natureza do joio. E quando Jesus ilustrou, através dessa parábola, o que é uma plantação de trigo e o que é uma plantação de joio, para que serve o trigo e para que serve o joio, a partir das características dessas duas plantas, e que estavam numa única plantação, num único campo, nós vamos perceber que o que Jesus estava se referindo era a pessoas como nós hoje. E o objetivo do semeador, o dono do campo, quando semeou o trigo, era justamente ter uma boa lavoura e ter uma boa colheita também. Mas fica claro nesta parábola que o dono do campo foi quem semeou a boa semente de trigo. Jesus coloca um detalhe aqui nesta parábola que diz que enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio naquele mesmo campo. Então, fica claro para nós também uma outra lição, que muitas vezes nós nos encontramos dormindo, ou seja, existe a pessoa de Deus que semeia em nós a sua palavra, mas existe a pessoa do inimigo que está pronta a semear aquilo que é joio, aquilo que não presta, e que se aproveita dos momentos em que as pessoas estão dormindo. Jesus faz alusão ao trigo e faz alusão ao joio. Se nós pesquisarmos um pouco acerca dessas duas plantas, nós vamos ver características nelas que se comparam, por exemplo, ao nosso jeito de ser. O trigo, ele é útil para a nossa alimentação. O trigo, ele tem o seu valor, enquanto que o joio não tem valor nenhum. O trigo, ao mesmo tempo que ele faz bem ao ser humano, o joio é prejudicial. O joio é uma espécie de veneno à vida humana. Quando os dois estão crescidos, o joio, ele tem uma formação ereta e endurecida. Já o trigo não. A espiga do trigo, ela se inclina, ela é maleável. E com isso nós podemos perceber que Jesus estava se referindo à natureza humana. E naqueles que possuem a natureza humana de serem como um trigo, existe então a característica de se inclinar àquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas Jesus deixou muito claro a figura do inimigo que entra no campo onde o dono semeou a boa semente, e ali ele quer fazer algo de destruidor. Em outros textos, Jesus falou a figura do ladrão que vem para matar, para roubar e para destruir.
Nessa parábola, Jesus está falando da ação, não de um ladrão, mas do inimigo, e que não vem para roubar, mas que vem, nesse caso, para destruir aquilo que era plantação do Senhor. Nós vemos que Jesus garante que esse trigo, ele existirá. Pela parábola contada por Jesus, quando os seus servos chegaram até o Senhor perguntando: o Senhor quer que nós retiremos o joio do meio do trigo? Houve uma preocupação expressa do Senhor, o dono daquela lavoura, de que não se perdesse nenhuma espiga de trigo. E por isso ele disse: olha, não arranque o joio agora. Ele tem um risco, ele prejudica um pouco a plantação, mas se vocês forem arrancar o joio, vocês correrão o risco de certamente retirarem algum trigo. E eu não quero que nenhum trigo se perca. Deixe então os dois conviverem até o dia da colheita. E no dia da colheita, então, eu vou dizer para vocês arrancarem o joio, amarrarem-no em feixes e depois levarem-no ao fogo, para depois então se colher o trigo. Uma outra coisa que fica clara nessa parábola, e por isso ela é escatológica, é o fato de haver, com certeza, a promessa do dia da colheita, na qual então separar-se-ão o trigo do joio. E aqui Jesus está se referindo à sua igreja, enquanto sendo essa plantação de trigo. A Bíblia nos apresenta, irmãos, alguns exemplos que comprovam que a vida terrena que nós levamos aqui é um ambiente, de fato, onde trigo e joio têm que conviver. Mesmo que se enfrentando, mesmo que não havendo harmonia entre eles, mas uma realidade que nós temos a certeza, até mesmo porque vivemos essa realidade, é o fato de que no meio do trigo existe sempre o joio. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que desde o Éden isso aconteceu. Deus semeou a natureza, Deus semeou a vida humana naquele jardim, criou Adão, criou Eva. Satanás, então, como um joio, apareceu, se infiltrou na vida daquele casal e colocou tudo a perder. Uma ação destruidora. Se nós olharmos para a história do povo hebreu, durante a conquista da terra prometida, depois de ter vencido a batalha de Jericó, sob a liderança de Josué, Deus falou com Josué para avisar ao seu povo para que ninguém levasse nada do anátema, aquilo que eles poderiam ter direito como despojo de guerra, eles deveriam levar. Deveriam deixar lá toda a prata, todo o ouro, não deveriam levar nada consigo. E houve ali a pessoa de Acã. Acã, vendo toda aquela riqueza de Jericó e tendo a possibilidade de pegar alguma coisa para si, mesmo sabendo da ordem expressa que Deus tinha dado a Josué, que tinha repassado ao seu povo, ele então pegou da prata, pegou uma cunha de ouro, viu uma capa babilônica, pegou também para si, escondeu no meio dos seus pertences e caminhou com o povo hebreu. Na segunda batalha, que seria a batalha de Ai, algo aconteceu de diferente naquela plantação, que poderíamos dizer o povo de Israel, o arraial do povo de Deus. O que aconteceu de diferente? Israel vai para a batalha e mediante aquela batalha, Israel perdeu. Os 3.000 soldados que Josué enviou para batalhar contra o povo de Ai, nesse projeto de conquista da terra que Deus havia prometido para eles, aquela derrota marcou a vida do povo. Se Deus estava com eles, não era para acontecer aquela derrota. Então vem à mente do líder: o que aconteceu? Josué então conversa com Deus, e Deus revela: existe anátema retirado de Jericó no meio do meu povo. Então, de uma maneira sobrenatural, Deus indicou, Josué foi com seus líderes até a tenda de Acã, e ali então descobriu. Ele tinha levado da prata, tinha levado do ouro, tinha levado também uma capa babilônica. E pela desobediência daquele joio, o trigo foi comprometido.
sofreu. Mas Deus não abandonou o seu povo. No tempo dos juízes, Deus semeou Sansão. Nós poderíamos pensar como sendo Sansão um trigo no meio da plantação de Israel. E ali, Sansão tinha o poder, tinha o dom, foi ungido, foi considerado um nazireu desde o ventre da sua mãe para fazer diferença para aquela nação. Ele era um juiz, ele era alguém que guerreava contra o povo filisteu, era alguém que garantia a proteção de Israel, mas o inimigo se aproveitou de um momento em que Sansão se descuidou. Vamos lembrar da parábola do trigo e do joio que Jesus contou. Foi no momento em que todos dormiam que o inimigo chegou naquele campo e ali semeou o joio. Sansão ficou displicente. Satanás vem e semeia Dalila na sua vida, no centro do seu coração, justamente no lugar onde Deus deveria estar. E aquela mulher, através de um relacionamento, de um envolvimento, e ela era uma pessoa envolvente, segundo a palavra nós percebemos isso, levou aquele homem à destruição. O povo de Israel sofreu, mas Deus não abandonou o povo de Israel. No tempo dos reis, Deus ungiu Acabe. Acabe era um homem de Deus, escolhido para liderar a nação de Israel. Mas o inimigo semeou dentro do coração de Acabe e na família de Acabe a rainha Jezabel, a qual se casou com ele e se incumbiu de uma missão: levar profetas de Baal para aquele lugar. Contaminou a vida espiritual do povo de Deus, profanando os altares do Senhor e disseminando ali uma cultura religiosa a um Deus pagão chamado Baal. Mas Deus não desamparou Israel. No tempo de Jesus, entre os discípulos dos 12, nós percebemos que 11 eram trigos e um tinha a natureza de joio: Judas Iscariotes. Se nós olharmos a Bíblia capa a capa, nós vamos ver o trigo tendo que enfrentar e conviver com o joio. Mas nessa parábola Jesus aponta para um final de tudo isso. Jesus aponta para a colheita. Jesus aponta para o reino dos céus. No reino dos céus não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá choro, justamente porque não haverá joio. O joio será antes retirado, será totalmente queimado. E eu quero dar uma ênfase aos últimos dias que Jesus conviveu com a sua igreja, com seus discípulos, antes da sua crucificação e ressurreição. A traição de Judas, de uma forma muito específica, ela foi sinalizada por Jesus quando eles estavam à mesa. E foi concluída lá no jardim do Getsêmani, onde Jesus costumava orar. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus, agora no capítulo 26, no verso 20, os irmãos vão perceber que, chegando à tarde, Jesus assentou-se à mesa com os 12. Mateus 26, verso 20. Jesus se assenta à mesa com seus 12 discípulos. Judas Iscariotes estava ali. Verso 21 diz que, comendo eles, o Senhor Jesus lhes falou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E Jesus então respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Jesus então sinaliza a presença do joio no meio do trigo, através da pessoa de Judas. No Evangelho de João, queridos, no capítulo 13, no verso 2, há um detalhe a mais, que o evangelista João coloca. Aliás, João estava presente nessa mesa com Jesus. Era trigo no meio do joio. E acabada a ceia de João,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Aqui a gente vê mais uma vez uma ação clara do inimigo, do maligno. Vamos voltar à parábola do trigo e do joio. Jesus contou que no momento em que todos dormiam, depois do dono do campo ter semeado a boa semente, ter semeado o trigo, o inimigo então invade o campo e semeia o joio. O que o apóstolo João está nos dizendo aqui? Acabada a ceia, o diabo já tinha semeado no coração de Judas Iscariotes o desejo de trair Jesus. O joio estava presente ali. No versículo 27 desse mesmo capítulo de João, diz que após ele ter provado do bocado de pão, entrou Satanás nele. Então Jesus lhe disse: o que fazes, faze-o depressa. Foi a palavra de Jesus para Judas, como quem estava dizendo: conclua aquilo que Satanás colocou no seu coração, porque é necessário que o Filho do Homem seja traído. Perceba, irmãos, parece-me que se naquele grupo seleto escolhido por Jesus havia conflitos, houve ali a presença do joio semeado por Satanás. E nós entendemos que em toda a história do povo de Deus, Satanás também se fez presente desde a criação no jardim do Éden, semeando o joio onde Deus havia semeado o trigo. Não pode ser diferente hoje, no tempo que nós estamos vivendo. O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida é o fato de nós não podermos dormir, como Sansão dormiu, como os servos daquele senhor do campo, onde havia sido semeado o trigo, e depois, por conta deles estarem dormindo, o inimigo vem e semeou o joio. E o que significa para nós o fato de nós não dormirmos hoje? Simplesmente estarmos atentos às questões espirituais que nos rodeiam. Existe um reino espiritual que está ao nosso redor, mas muitas vezes o nosso sofrimento, ele se concretiza por uma ação material, por uma ação física. E é por isso que nós temos que estar atentos à presença do joio. Uma pergunta essencial nesse momento é: o que tem sido o joio na nossa vida hoje? Nos nossos meios de relacionamento? Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Jesus vem esclarecer. Essa é uma realidade com a qual nós temos que conviver. Mas se nós podemos nos proteger e usarmos a proteção de Deus sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquilo que somos, sobre aquilo que temos, por que não usarmos? Muitas pessoas têm deixado suas famílias se perderem. Muitas pessoas têm colocado tudo a perder na sua vida. Justamente porque, apesar de conhecer Deus, conhecer a Jesus, apesar de saber que existe um inimigo, apesar de saber que existem naturezas de trigo, que existem naturezas de joio ao nosso redor, não tem buscado a proteção espiritual de Deus. Quero fazer uma comparação entre o jardim do Éden e o jardim do Getsêmani, que era o local onde Jesus estava com seus discípulos antes de Judas levar os soldados para prender Jesus. Nesse período que eu vim narrando, que antecede a crucificação de Jesus, está lá em Mateus capítulo 26, fiz a citação de João 13 também. O texto dá uma ênfase ao fato de Jesus ser uma pessoa que sempre buscava um lugar de comunhão maior com Deus, um lugar para orar, um lugar para meditar. O texto dá ênfase ao fato de Jesus não ir muitas vezes só, ele levava os seus discípulos com ele. Ele não cuidava só da sua vida
mas ele cuidava também da plantação que o Senhor deu para ele, ou seja, ele cuidava dos seus discípulos. E naquele dia, já entrando à noite, Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, a cronologia é assim: existe a ceia, a última ceia, eles terminam de cear, vão para o Monte das Oliveiras, e ali, na subida do monte, havia o jardim, um bosque chamado Getsêmani, e que muitas vezes Jesus já tinha ido com os seus discípulos. Dessa vez, ele leva os discípulos e pede a 3 dos seus discípulos para orarem especificamente com ele: Pedro, Tiago e João, sendo Tiago e João os filhos de Zebedeu. Naquele momento acontece algo interessante, que nós podemos fazer uma comparação com a parábola do trigo e do joio. Jesus pede aos seus discípulos que ficassem em oração com ele e por ele, porque ele estava muito entristecido e a sua alma estava demasiadamente angustiada. O que aqueles discípulos fizeram, irmãos? Dormiram. Na parábola do trigo e do joio, o inimigo chega justamente quando os servos estavam dormindo. E de uma maneira que nos chama a atenção, a Bíblia registra que por 3 vezes Jesus chamou a atenção dos seus discípulos porque eles estavam dormindo. Jesus se distanciou um pouco para orar mais a só, deixando os seus discípulos na retaguarda. Quando Jesus retorna, os seus discípulos estavam dormindo. Jesus então chama a atenção deles: porque vocês dormem? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus retorna então para continuar orando. Depois de orar mais um pouco, Jesus volta e encontra seus discípulos dormindo. E isso acontece pela 3ª vez. Por 3 vezes ele encontra seus discípulos dormindo. Mas na 3ª vez que ele volta aos seus discípulos, ele não encontra mais somente os seus discípulos. Já vem ao seu encontro a guarda pretoriana, liderada por Judas. E através de um beijo no seu rosto, Judas indicava aos soldados que ele era Jesus. Estava no cair da noite e precisava de uma indicação pela falta de iluminação daquele bosque. Os soldados então levam Jesus, o joio chega no momento em que os servos estavam dormindo. Perceba, irmãos, a profundidade espiritual dessa parábola. Nós não podemos, enquanto igreja do Senhor Jesus, enquanto servos que somos, nos relaxarmos espiritualmente falando, nos desligarmos, nos desconectarmos das coisas que acontecem conosco, que acontecem com a nossa família, que podem comprometer a vida dos nossos filhos, que podem comprometer a vida do nosso emprego, do nosso trabalho, de onde vem a nossa fonte de sustento e que é dada por Deus. Muitas vezes nós estamos sendo vitimados em algumas dessas áreas, justamente porque temos dormido. No Éden, no jardim do Éden, aonde Deus semeou o trigo, Satanás apareceu e semeou o joio. Agora no jardim do Getsêmani, aonde o povo de Deus, onde os discípulos, onde Jesus procurava comunhão com Deus, tal como Adão e Eva viviam em comunhão com Deus lá no jardim do Éden, agora no jardim do Getsêmani aparece joio. Hoje ainda aparece, irmãos, nos nossos jardins, o inimigo querendo semear joio. Livro do profeta Isaías, no capítulo 58, ele fala da nossa vida como sendo um jardim, o jardim do Senhor. Isso nos faz perceber que aonde Deus quer plantar plantas maravilhosas, cuidar e embelezar o nosso jardim, a nossa vida, o inimigo também quer semear
joio. Nós não podemos dormir. Eu olho para a vida dos 12 discípulos e eu percebo que a partir daquele momento em que o joio se manifestou através de Judas, as coisas começaram a se perder. Os 12 discípulos, preste atenção, quem era trigo, quem era joio, os 12 discípulos fizeram Jesus sofrer. Muitas vezes nós colocamos a conta só sobre Judas. Judas foi o traidor, foi onde o diabo semeou o joio no seu coração, ele se transformou em joio, passou a pensar como joio, teve uma ação destrutiva no meio da plantação do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João dormiram, quando deveriam estar orando e vigiando. Então eles entristeceram Jesus, no momento em que Jesus já estava angustiado, triste, precisando de alguém que o confortasse, precisando de alguém que o fortalecesse. Justamente ele não teve o apoio dos seus 3 discípulos que eram mais próximos dele. Eles fizeram Jesus sofrer. No Getsêmani, Judas entra e traz Jesus com um beijo. Dali, então, Jesus é levado preso para a casa do sumo sacerdote. Na casa do sumo sacerdote, no pátio, uma criada do sumo sacerdote reconhece a Pedro. E Pedro, então, nega Jesus 3 vezes. Jesus é levado à prisão. No momento em que ele está na cruz, todos abandonaram Jesus. Todos desertaram. Somente na hora em que aparece Maria, mãe de Jesus, Jesus na cruz, já crucificado, relata-se que João, o discípulo amado, também apareceu com ela ali. Mas na hora da prisão, em que sobraria para todos os seguidores de Jesus, não se achou um. Jesus então começa a ser cercado por pessoas que o traíram, desertaram e o negaram. Todos temeram, irmãos, as consequências de serem seguidores de Jesus. Agora, a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje: será que nós não temos feito o mesmo? Traímos, negamos e abandonamos por conta do medo da perseguição ou das consequências de sermos identificados como seguidores de Jesus? Ou se não for medo das consequências, simplesmente um receio das renúncias que nos serão reivindicadas pelo próprio Senhor Jesus, quando diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Conheço pessoas que ao longo dessa caminhada aqui, irmãos, conhecem a Jesus, conhecem o plano de salvação, sabem que lhes é possível ter certeza de vida eterna, mas não se entregam a Jesus. E sabe qual é a resposta? Medo da renúncia. Para ser um cristão, o que eu vou ter que deixar de lado? O que eu vou ter que deixar de fazer? O que eu vou perder? Olha que visão curta e materialista. O Senhor Jesus nunca exigiu de nós algo que não pudesse ser substituído por alguma coisa muito maior. E o que nós encontramos nessa caminhada são pessoas que não querem abrir mão de um pouco, que para elas é muito, e por isso deixam de receber o muito de Deus. Nós precisamos, irmãos, enxergar com visão espiritual aqueles últimos momentos em que Jesus conviveu com seus discípulos, com a sua igreja, foram momentos proféticos para a nossa vida hoje. Ainda hoje acontece esse tipo de negação, de traição, de deserção, quando nós ficamos omissos diante daquilo que é vontade expressa de Deus para nós. Ainda hoje acontece esse tipo de pecado que entristece o coração do nosso Senhor, quando nós nos calamos diante da verdade que sempre Deus está expondo a nós, porque o verdadeiro evangelho confronta o pecador.
E muitas pessoas, quando são confrontadas, elas fogem. Queridos, Jesus nos confronta para a nossa transformação e mudança, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, para nos prepararmos para o dia da grande colheita e para recebermos então a certeza do reino dos céus. É para isso que o Senhor Jesus vem nos confrontar com o verdadeiro evangelho. Agora, até no momento da crucificação, nós percebemos a presença do trigo e do joio. Vamos olhar para o Gólgota, onde Jesus estava crucificado. A cena no Gólgota aponta para 3 cruzes. Jesus no meio de 2 ladrões. O trigo no meio do joio. Mas, da mesma forma que Jesus não desamparou o seu povo, da mesma forma que Deus nunca desamparou o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, nós percebemos que até na cruz, Jesus estava disposto e sempre pronto a colocar em prática a sua missão, a missão de ser o Salvador. Lucas capítulo 23, a partir do verso 40, diz que houve um diálogo naquele momento entre os 2 ladrões, Jesus no centro, e um começou a escarnecer de Jesus, começou a zombar de Jesus, e então o outro ladrão repreendeu o zombador, e ao mesmo tempo que repreendeu aquele que zombava de Jesus, ele confessou a sua própria culpa, ele assumiu o seu estado de pecador, de quem merecia estar ali, e Jesus não merecia. Lucas 23, versículo 40, diz assim: respondendo, porém, o outro ladrão, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condenação? Repreendia aquele homem: você está aí crucificado, à beira da morte, talvez a colheita vai acontecer hoje na sua vida, e você nem nesse estado você enxerga que você está do lado daquele que é o único que pode te salvar. No verso 41 de Lucas 23, esse ladrão diz: e nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este, ele se referia a Jesus, nenhum mal fez. Então ele olha para Jesus, eu fico imaginando a situação daquele ladrão, querendo aproveitar a sua última oportunidade, e ele assim o fez, não sei em que condições ele fez, quem estava numa cruz pregado, talvez era uma situação muito difícil, não sei como ele conseguiu falar, mas ele falou com Jesus, ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aquela foi uma declaração que tocou o coração de Jesus e que mudou a vida daquele ladrão. Jesus então diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha a transformação ocorrida na vida daquele ladrão. Da cruz, na condição de joio, ele parte para um paraíso na condição de trigo. O trigo no meio do joio tem condição de transformar joio em trigo, amém? É por isso que você que é mulher, que é esposa, que tem um marido que não é crente, Deus pode e quer te usar para transformar a vida do seu esposo. É por isso que você que é marido, cuja mulher não é crente, a palavra do Senhor Jesus nessa manhã é: não desista. Porque você, sendo trigo, ele pode transformar o coração da sua esposa, ele pode salvar a sua família. Nós vemos na Bíblia, irmãos, o exemplo daquele carcereiro que estava tomando conta de Paulo e Silas na prisão, ouviu o evangelho, no momento em que Deus milagrosamente mandou um terremoto sobre aquela prisão, libertou todos os cativos, né? Os presos permaneceram aí sob a liderança de Paulo. Aquele carcereiro tenta dar cabo da sua própria vida, ele iria cometer o suicídio, como quem estava dizendo: acabou para mim.
eu morrerei, minha família será justiçada. Essa era a maneira dos romanos castigarem um carcereiro que permitia que seus prisioneiros fossem soltos, escapassem. Naquele momento ele é repreendido por Paulo. Não faças isso, todos estamos aqui. Aquele homem se converte, deixa de ser joio, passa a ser trigo. E a promessa que Paulo fez para ele foi: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você se transforma em trigo e a partir de você, a sua família toda se transformará em trigo. Coisa linda, irmãos. Nós percebemos o zelo, o cuidado, a vontade do Senhor Jesus é que ninguém se perca. Jesus na cruz era trigo no meio de 2 joios. Quem quis se transformar em trigo, Jesus transformou. Qual é a natureza que está em nós? Qual é a natureza que está ao nosso redor? O que nós precisamos aprender com essa parábola, irmãos, nós temos que nos preparar para o dia da colheita, mas não nos cansarmos de pregar a palavra, não nos cansarmos de viver o evangelho, porque quem é joio que está ao nosso lado poderá se transformar em trigo e ser salvo no dia da colheita. Existe esperança quando Jesus está na nossa vida, irmãos. O que traz consolo, o que traz esperança e salvação ao homem é a verdadeira mensagem da cruz. E concluindo essa palavra, na cruz, Jesus então faz algumas declarações que trazem para nós hoje direcionamento de vida, que trazem para nós hoje grandes lições que nós precisamos aprender. Jesus estava lá, tinha sido crucificado desde as 9 horas da manhã até às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que era desde a hora 3ª até a hora 9ª, segundo a tradição judaica. Naquele período Jesus fez 7 declarações. A primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Jesus então mostra o seu grande amor pelas pessoas. Ele não discriminou ninguém. Ele revelou a sua capacidade divina de perdoar. Interessante ele demonstrar, através dessa declaração, o desejo que havia no seu coração de que ninguém fosse condenado pelos seus atos de pecado. Até mesmo de quem o fazia sofrer, de quem escarnecia dele, ele estava agora intercedendo por Deus: perdoa, Senhor. Eles estão no auge da ignorância que um ser humano pode estar diante do Filho de Deus, desprezando e escarnecendo do Filho de Deus. Jesus nos ensinou o quanto que a nossa ignorância pode nos levar a cometer alguns tipos de pecados e tamanhas injustiças. Mas Jesus nos mostrou ali o caminho da salvação, que é o perdão. Se você quer que nada se perca na sua vida, que ninguém se perca na sua vida, siga o exemplo de Jesus na cruz, libere o perdão. A segunda declaração de Jesus foi justamente direcionada àquele ladrão que estava arrependido e que reconhecia ser Jesus, o Filho de Deus, que estava ali sem culpa nenhuma. Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus faz uma promessa que haveria de se cumprir naquele mesmo dia. Olha que interessante. O último dia daquela pessoa foi justamente o dia em que ela teve a oportunidade de se render aos pés de Jesus e recebeu uma promessa que se cumpriu ali. A terceira declaração de Jesus foi quando ele olhou para Maria, sua mãe, olhou e viu João ao lado dela, aquele a quem ele mais amava. Ele disse então: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Eu creio que naquele momento estava no coração de Jesus a preocupação com sua mãe.
Ele, enquanto filho primogênito, ele tinha, na cultura e na tradição judaica, o dever de proteger, de sustentar a sua mãe. Se nós olharmos para aquela experiência que Jesus passou no caminho para a cidade de Naim, quando ele viu uma mãe sofrendo pela morte do seu único filho, viúva sendo ela, e ele então operou aquele milagre da ressurreição do seu filho. O que estava no coração de Jesus era uma preocupação com uma mãe que haveria de ficar desamparada. Na cruz, não era uma mãe que iria ficar desamparada, era a própria mãe de Jesus aqui na terra. E ele então olha para João e diz: eis aí a tua mãe, cuida dela, assuma. E diz o texto que a partir daquele momento ela foi para a casa de João. E João cuidou de Maria, mãe de Jesus. Um homem que estava sofrendo, teve a oportunidade de salvar um outro, teve a oportunidade de olhar para a sua própria mãe, de cuidar da sua própria mãe, de deixar uma ordem com alguém de cuidar dela. Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas na situação de Jesus, iminência de morte, nunca pensariam no seu semelhante, no seu próximo, nunca daria atenção a um bandido, a um ladrão, a um malfeitor. Jesus estava ali, consciente de que sua vida não terminaria ali. Ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. A quarta declaração de Jesus, ele diz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento se cumpriu a profecia de Isaías 53, no verso 10, que diz que todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo, falando de Jesus, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação ao pecado de toda a humanidade. Deus meu, por que me desamparaste? No momento em que Jesus estava assumindo o pecado de toda a humanidade, a santidade de Deus não poderia estar com ele, não poderia estar nele. Muitas vezes, irmãos, nós não damos tanto valor como deveríamos dar a uma vida de santidade para termos a certeza da presença santa e poderosa de Deus em nós. Nós precisamos olhar para esse texto e percebermos que, embora ele aponte para o dia da colheita, ele aponta também para o nosso modo de viver aqui. Enquanto trigo, nós temos a responsabilidade de transformar o joio e não deixarmos que o joio venha nos influenciar e nos transformar e nos contaminar. Então, depois dessa declaração, Jesus declara: tenho sede. Ele demonstra que era um ser humano que estava ali. Ele demonstra suas necessidades físicas. Isso para que nós possamos perceber que o sofrimento de Jesus foi real. Quando nós estamos diante da mesa do nosso Senhor e nos lembramos do dia em que Ele fez a última ceia, Ele disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Quando pegou o pão, ele estava apontando para esse sofrimento que foi real. Ele sentiu dor, ele sentiu sede. Ele disse tetelestai, que traduzido significa está consumado. Ele cumpriu a sua missão até o fim. Ele não desistiu. Embora tivesse orado a Deus no Getsêmani, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Jesus obedeceu, Jesus permaneceu fiel. Nós, ao participarmos da ceia do Senhor Jesus, nós precisamos lembrar disso, irmãos. Aquele que foi fiel até o fim, ele requer, ele espera receber de nós fidelidade. Nós temos sido fiéis ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós decepcionamos nosso Deus? E a última declaração de Jesus foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
O gesto de Jesus foi voluntário. Foi uma atitude de renúncia pessoal, de obediência a Deus. E, finalmente, uma atitude de amor por nós, por mim e por você. Toda a obra de Jesus, o seu sacrifício expiatório, ou seja, que cancela os nossos pecados, as nossas culpas, não foi em vão. E ele permaneceu, foi até o fim, renunciando o seu próprio ser, a sua honra. Ele abriu mão de sua glória. Ele subiu a cruz voluntariamente. Ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, em obediência a Deus e por amor a mim e a você. Nessa manhã, em que nós participaremos da ceia do Senhor Jesus, nós precisamos participar com essa consciência. Por que Jesus fez isso por nós? E só então haverá sentido na nossa ação de fazermos isso em lembrança de tudo aquilo que Ele fez por nossa vida.